Olá, tu sabias que Rio Grande foi pioneira no refino de petróleo no Brasil? Essa trajetória nos remonta a 26 de novembro de 1934, quando foi fundada em Uruguaiana a Destilaria de Petróleo Rio-Grandense, por João Francisco Telecheia, natural da cidade, e 3 sócios de origem argentina. O petróleo vinha de navio do Equador, chegava no porto de Buenos Aires, onde era transportado via terrestre até Passo de los Libres e atravessava a ponte até a destilaria. Porém, em 1936, as operações da destilaria sofrem um duro golpe, com uma lei argentina que proibia a reexportação do petróleo. Em um primeiro momento, cogitou-se a possibilidade de trazer o petróleo por Montevidéu, mas por depender de terras estrangeiras, a opção natural foi o Porto de Rio Grande, e foi adquirido na retroárea do porto um terreno que naquele momento ninguém acreditava que seria possível construir qualquer coisa, por ser uma região inundada. Em um primeiro momento seriam construídos apenas tanques de armazenamento do petróleo, que ainda seria transportado até a Uruguaiana via terrestre, mas como havia um projeto paralelo de investidores brasileiros e uruguaios para a construção de uma refinaria em Santana do Livramento, os dois grupos se uniram e decidiram construir a refinaria nesse mesmo local. A Ipiranga então é fundada em 6 de agosto de 1936, quando teve início a sua construção, e com a chegada do primeiro carregamento de petróleo no navio a vapor Tácito, foi possível iniciar suas operações, que ocorreram não por acaso no dia 7 de setembro de 1937, uma data simbólica que representava não apenas a independência do Brasil em relação a Portugal, mas também em relação ao próprio refino de petróleo. Devido à falta de profissionais capacitados, tanto no Brasil quanto no exterior, para trabalhar com petróleo, em 1938, um dos engenheiros responsáveis pela construção da refinaria foi contratado como diretor superintendente, o Sr. Francisco Martins Bastos, que, segundo ele próprio, não fazia a menor ideia do que era o petróleo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês de fracasso em cima de fracasso. Eu não entendia nada de nada. Aí me nomearam diretor superintendente. Eu digo, os senhores, disse para a diretoria mesmo, os senhores acho que estão meio loucos. Como é que eu vou entregar a superintendência de uma refinaria para uma pessoa que não conhece nem petróleo? É porque ninguém sabia o que era refinaria de petróleo, ninguém queria saber. Então, quando se falava refinaria de petróleo, aonde? No Porto Rio Grande? Como é que se vai para lá? Em 3 dias de viagem. Ninguém queria saber disso. Em 29 de abril de 1938, a Ipiranga enfrenta um novo desafio com a criação do Conselho Nacional do Petróleo, pelo então presidente Getúlio Vargas, que, por se tratar de uma questão estratégica para o país, proibiu que estrangeiros fizessem parte do controle acionário da companhia, obrigando os sócios fundadores de origem argentina e uruguaia a repassarem as suas ações para outras pessoas que já tinham algum vínculo com a refinaria, entre eles o próprio Francisco Martins Bastos. Então tem que botar um bicho qualquer, que é para eles identificarem, porque eles não identificam pelo que está escrito, porque a maioria não sabe ler. Então eu tinha um cachorro policial muito bonito. Vou botar um cachorro policial. Então eu botei um cachorro policial e botei um lema, fiel à sua missão. Sob o controle de Francisco Martins Bastos, a Ipiranga experimenta um grande crescimento a nível regional, porém a dificuldade de encontrar profissionais capacitados ainda era muito grande, e no ano de 1953
os sócios da Ipiranga, junto com sócios da Leal Santos, idealizam a criação da Fundação Cidade do Rio Grande, que foi a responsável por implementar na cidade o primeiro curso de graduação de Engenharia Mecânica Industrial, que formaria profissionais para trabalharem nas próprias indústrias da cidade de Rio Grande. Se não é possível fazer indústria, vamos fazer ensinamento. Então vamos criar uma escola de engenharia aqui. Vocês não podem imaginar as dificuldades de fazer uma escola de engenharia, sabe? Ninguém era professor. A nossa escola tinha sido trabalho, mas de dar aula ninguém tinha experiência nisso, né? Como nós tínhamos tido sucesso na faculdade de engenharia, resolvemos fazer uma faculdade de medicina. A pesquisa não pode parar. É preciso estimular o estudo, o aperfeiçoamento técnico. Nas faculdades de Engenharia Industrial e de Medicina de Rio Grande está presente o apoio àqueles que no futuro construirão novas refinarias e novas fábricas de progresso. Nesse mesmo ano, a Ipiranga inaugura a ampliação das suas instalações, inclusive com a visita do presidente Getúlio Vargas, que um mês depois criaria a Petrobras, implantando um monopólio estatal que congelou a capacidade de refino da Ipiranga. Para fins de comparação, nesse período ela era responsável por 22% de toda a capacidade de refino nacional e nos anos 90, quando houve a quebra desse monopólio, ela possuía apenas 0,6% da capacidade. Já no ano de 1963, o governo proíbe a importação de petróleo por empresas privadas, apenas a Petrobras teria esse direito, e a Ipiranga, após mais um duro golpe, parte para uma diversificação dos seus negócios. Em 1965 é inaugurado o Hotel Charrua de Rio Grande, primeira unidade da rede que tinha sua matriz em Porto Alegre, e o nome da rede era uma homenagem à Estância Charrua, em Uruguaiana, onde o presidente do grupo, Francisco Martins Bastos, havia nascido. Em 1967 é criada a Isa Peixe e adquirida as indústrias Leal Santos, que nesse momento abrem mão da produção de biscoitos em detrimento do setor pesqueiro. Em 1974 ela absorve as operações da Isa Peixe. Em 1972, na área da antiga Companhia Swift, é inaugurada a Fertsul, que foi, durante um período, a empresa mais rentável do grupo. Apesar de todos os desafios enfrentados pela Ipiranga, ela se tornou o maior grupo empresarial privado do país nesse período. O ano de 1977 foi marcado por dois grandes acontecimentos na história da Ipiranga. O primeiro foi a comemoração do seu cinquentenário, em que foi adotado o atual logo, que é visto nas bandeiras dos postos de combustíveis, e o segundo foi o falecimento do seu presidente Francisco Martins Bastos, aos 80 anos de idade. Nessa mesma época, o grupo sofre uma reestruturação, abrindo mão de alguns setores em que atuava para investir apenas no setor de petróleo. Em 1990, por exemplo, o Hotel Charrua de Rio Grande é vendido para o Grupo Guanabara, que no ano 2000 adotaria a bandeira do Hotel Atlântico, e o marketing foi um grande aliado da Ipiranga ao longo de todos esses anos, com uma série de campanhas que ficaram marcadas na vida de todos os brasileiros, como a Ipirela e o slogan "Apaixonados por carro como todo brasileiro". O primeiro planejamento que nós fizemos já uma pequena modernização do triângulo, que foi evoluindo, dando mais vantagens ao I. Mas o I ficou acentuado por um triângulo. Ipiranga, serviço com um sorriso. Em 1997, é aprovado um projeto de lei que acaba com o monopólio estatal da Petrobras no setor de petróleo, e no dia 20 de julho de 1999, a Ipiranga recebe o primeiro carregamento de petróleo vindo do exterior, de origem argentina, sendo que nesse período as duas únicas refinarias privadas remanescentes no Brasil eram a própria Ipiranga e a refinaria de petróleo de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Apesar da expectativa gerada com a quebra
do monopólio estatal da Petrobras, a refinaria Ipiranga naquele momento já era muito pequena e por isso a capacidade de produção foi praticamente dobrada nos primeiros anos de operação dessa nova fase. No início dos anos 2000, a refinaria se reestruturou, porém como o petróleo era importado, ela dependia do preço do barril no mercado internacional. Porém, em 2005, o governo federal implantou um controle de preços dos derivados de petróleo, que fez com que a refinaria paralisasse as suas atividades. Em um primeiro momento, o mercado internacional foi uma alternativa, porém, devido à alta tributação para a exportação de produtos derivados do petróleo, o negócio foi completamente inviabilizado e em abril de 2005 ela paralisa as suas atividades, até ser vendida em 2007 por um consórcio formado pela Petrobras, pela Braskem do Grupo Odebrecht e pela Ultrapar, que já era proprietária da Ipiranga Distribuidora, que controla os postos de combustíveis que levam a bandeira da Ipiranga. E após a venda da refinaria, 2 anos depois, em 2009, durante uma reestruturação, ela passou a se chamar Refinaria de Petróleo Riograndense, abandonando o nome que havia mantido por 72 anos. O Grupo Ipiranga foi formado por 32 empresas e durante 70 anos foi uma empresa familiar, controlada por 5 famílias. Originalmente eram 6, mas um dos sócios fundadores não deixou herdeiros diretos, sendo que a última diretora superintendente da refinaria, Elizabeth Telecheia, era a neta do João Francisco Telecheia, o único brasileiro que participou da fundação da destilaria de petróleo riograndense em 1934, em Uruguaiana. Foi essa empolgante vitória da iniciativa privada que criou clima favorável à implantação em nosso país de uma indústria estatal de refinação de petróleo. O Brasil deve isto ao extraordinário espírito de progresso e pioneirismo dos homens de empresa do Rio Grande do Sul. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo e compartilhe o vídeo nas redes sociais.